Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu convido todos vocês a fazerem uma reflexão sobre a situação que envolve Thiago Santos. As vaias que o Thiago Santos sofreu ontem num momento de muito constrangimento dentro da arena para esse jogador, mas também para o torcedor que não aguenta mais a figura do Thiago Santos. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo que está começando agora para a gente tentar entender e fazer um resgate bastante real daquilo que é a passagem do Thiago Santos pelo Grêmio. Bom, o Renato Portaluppi, que foi quem indicou o Thiago Santos ao Grêmio, que foi quem contratou o Thiago Santos para o Grêmio, o Renato tratou de esquivar-se da responsabilidade. Ele disse, não é comigo, a culpa é da imprensa, é a imprensa que critica o Thiago Santos. O Renato esquivou-se da responsabilidade principal que é dele. Foi ele quem trouxe o Thiago Santos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, vamos parar com essa balela, com esse papo furado de que a torcida entra na onda da imprensa. Ah não, a imprensa fala, a torcida entra na onda da imprensa. A torcida, gente, que em última análise são vocês, eu sou da imprensa, mas também sou torcedor, a torcida pensa por si própria. A torcida pensa por si própria. E outra, vocês sabem disso, a torcida em sua grande maioria odeia a imprensa, detesta a imprensa. Então vamos parar de colocar, a imprensa tem muita responsabilidade, muita culpa e muita coisa errada que acontece e acho que o nível da nossa imprensa é baixíssimo. Mas essa aí do Thiago Santos, não vem colocar no rabo da imprensa não, que é pelo contrário. A imprensa e a torcida, olha, talvez pela primeira vez nos últimos tempos, imprensa e torcida estão do mesmo lado. O que a imprensa está dizendo? Não dá para colocar o Thiago Santos. Vai acontecer uma tragédia em algum momento com o próprio jogador, com o Grêmio, se continuar insistindo nele. A imprensa está dizendo isso. E o que a torcida está dizendo? A mesma coisa. A torcida está dizendo, pelo amor de Deus, não escala esse cara antes que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com o Bressan. Que todo mundo dizia, Renato, não dá. Renato, não dá. Renato, não dá. E o Renato escalava, até o que aconteceu, o que a gente sabe, naquela eliminação do Grêmio para o River Plate. O Thiago Santos, que é um profissional honesto, íntegro, trabalhador, e isso não está em discussão, o Thiago Santos não merece passar por isso. O torcedor do Grêmio não merece passar por isso. Então, nesse momento, nós temos que olhar para trás e pensar num Thiago Santos, que eu repito, é um profissional íntegro, honesto, ganha seu dinheiro trabalhando e isso não está em discussão. O Thiago Santos chega ao Grêmio em março de 2021, indicado por Renato Portaluppi, e chega ao Grêmio um mês antes do Renato ser mandado embora, certo? De março de 21 para cá, nós estamos em março de 23, são 2 anos. 2 anos em que o Thiago Santos teve 6 ou 7 bons jogos, vamos lá, talvez nem isso, mas teve 6 ou 7 bons jogos e dezenas de atuações comprometedoras, dezenas de atuações abaixo do nível da mediocridade. Pergunto, a culpa é da imprensa do Thiago Santos jogar mal? Não. A culpa é da torcida do Thiago Santos jogar mal? Não. A culpa é dele jogar mal? Também não é, gente. Ele é um profissional, o nível dele é esse, ele não tem culpa. Se botar o Thiago Santos a jogar no Real Madrid, ele vai jogar o futebol que ele sabe. Se botar o Thiago Santos a jogar no Afogados da Engazeira, ele vai jogar o futebol que ele sabe. A culpa é de quem o contratou, de quem não o mandou embora e de quem o escala para jogar. Essa é a responsabilidade. Renato esquiva-se de uma responsabilidade que é dele. Mais do que isso, ao escalar Thiago Santos, Renato, que pensa estar protegendo o jogador, na verdade é o contrário. O Renato está expondo o jogador. O Renato está ridicularizando um jogador que não merece passar por isso. Thiago Santos não merece passar por isso e o torcedor do Grêmio também não merece ter que passar por isso. Então a culpa, ela é sim do Renato, mas não é unicamente dele não. Também é dos dirigentes. E até para fazer justiça, acho que os atuais até não são tão responsáveis assim. Serão responsáveis se mantiverem Thiago Santos no grupo.
Agora, a antiga gestão teve 1 ano e 10 meses, 1 ano e 9 meses para se livrar do Thiago Santos, ou numa rescisão contratual, ou num empréstimo, ou numa venda, ou de qualquer forma que fosse possível. E ela não só não o fez, como manteve Thiago Santos para uma Série B, sabendo que ele seria insuficiente até mesmo para uma Série B de Campeonato Brasileiro, como de fato mostrou-se insuficiente numa Série B de Campeonato Brasileiro. Então, gente, vamos olhar para essa situação toda e evitar problemas futuros. Evitar que o Thiago Santos passe pelo mesmo que passou o Bressan. Tá muito nítido, tá evidente que o único desfecho possível e triste, caso o Thiago Santos continue sendo escalado, continue sendo colocado para jogar, o único desfecho possível é ele entrar em alguma decisão, entregar um gol e o Grêmio perder, como aconteceu com o Bressan. E eu repito, o torcedor do Grêmio não merece isso e o Thiago Santos também não merece passar por isso. Ao escalar Thiago Santos, Renato pensa estar protegendo o jogador. Ele não está. Ele está expondo o jogador. Ele está atirando o jogador aos leões. E isso é ruim para o Renato, é ruim para a torcida e é ruim especialmente para o Thiago Santos, que também não merece passar por essa situação. Dito isso, na parte final do vídeo, eu não acho que o Thiago Santos tenha responsabilidade no gol sofrido pelo Grêmio contra o Ipiranga. Ah, mas ele recua para o Bruno Alves. Ele dá um passe limpo para o Bruno Alves. Era só o Bruno Alves dar um bico para frente, eu sair jogando sem dominar a bola errado. Tinha N maneiras do Bruno Alves sair jogando naquela bola. Eu sou um crítico ferrenho e feroz ao Thiago Santos. Mas o gol sofrido pelo Grêmio contra o Ipiranga não foi culpa dele. O que não apaga o histórico péssimo dele do Grêmio e o que não tira do torcedor o direito de vaiá-lo. Porque o torcedor está vaiando o Thiago Santos pelo contexto. Um cara que sempre que entra, o Grêmio piora. Todo mundo enxerga isso. Tá na hora do Renato começar a enxergar também.